quando Tarzan, né, o menino perdido da floresta, foi criado lá pelos macacos, quem cuidou dele foi a mamãe macaco, alimentava, não deixava que nada acontecesse com ele. Ele aprendeu o quê? A andar sobre o cipó, né, gente, a caçar, a fazer tanta coisa, ele vivia como um ser irracional. A memória dele foi abalada, então para ele era um macaco, né? Provavelmente a mente dele era um macaco. Diferente, mas era um macaco. Mas quando acharam ele, né, lá na floresta, ele descobriu que ele era herdeiro. E aí ele também encontrou a grande paixão da vida dele, ele teve o sentimento, e aí foi que ele foi entender, né, que ele tinha que ir. Que ele ia, que o sentimento dele era tão forte, mas tão forte, tão compatível, que ele deu a entender que ele não pertencia ao mundo dos macacos, né? Porque ele encontrou as pessoas que nem ele, encontrou os seres humanos que nem ele, sabe? A família dele. E aí ele teve que voltar para a civilização, mas imagine como é que ele ficou. Acho que ele ficava aqui, né? Na dúvida. Eu não quero ir, eu não quero deixar minha família macaco, né? Se ele é uma criança, ele ia chorar muito, né? Ia muito chorar sem querer deixar. Mas aí ele teve que ir. Ele teve que entender. Ele teve que se dividir em dois, né? Para atender a necessidade dele como ser humano, né? E a necessidade como o menino da floresta. Às vezes na vida é assim. É. A gente se apega muito às coisas que não é nossa. Às vezes um emprego, né? Um emprego de verão, que não é nosso, que quando chega no mês de janeiro, fevereiro, a gente tem que abrir mão, né, para o verdadeiro dono da vaga. E aquilo machuca bastante, né? Imagine você, anos e anos sem trabalhar, sem receber um tostão, encontra uma oportunidade dessa, a vontade é de ficar ali, não é de sair não. Entendeu? É a mesma coisa uma criança que é criada pelo avô, pela avó, porque a mãe não está presente, né? E aí vai anos e anos e anos, quando a mãe e o pai volta, quando a família verdadeira volta, ele tá mais apegado à avó, ao avô, à tia, ao vizinho, né, ao amigo, do que a própria família. Entendeu? Mas aí é que tá o sentimento da mãe, porque é real, o sentimento do pai é real e ele sabe que a mãe e o pai não é o avô, nem a avó, o tio, o vizinho, o amigo, nem as ruas, muitos se apegam muito à rua, né? Ele sabe que quando voltar para casa ele vai ficar dividido, né? Entre a rua e a família. E aí vai ter que cuidar de tudo isso para ele voltar a ter amor pela família, né? É um trabalhão da pega que tem. É a mesma coisa na creche. Algumas crianças acham que os amigos e irmão dele é aqueles da creche, né? Não os irmãos que ficam em casa, né? Que durante a semana tá em casa. Eles se apegam muito à família da creche, a tia da creche, né? Que eles praticamente muitos se apegam tanto que consideram como a mãe, entendeu? E aí não tem muito vínculo com a mãe, então aquele afeto é abalado. Não tem aquela coisa assim, sabe? Aquele apego todo. É mais apegado à tia da creche do que à própria mãe. Isso machuca bastante, faz sofrer tanto um quanto o outro. Na vida também é assim. Às vezes a gente se apega muito à família da floresta e esquece que, na verdade, a família da gente está na civilização humana. A gente esquece isso. Não que a gente. Às vezes a gente esquece, a gente perde o afeto, perde vínculo com a verdade. E se apega muito à ficção,
à mentira, entendeu? Aos amigos do tráfico, aos amigos da rodinha de maconha, aos amigos do presídio, né? Mas na verdade a família da gente está lá fora, na civilização. O que é nós está na civilização, porque nós não somos macacos. Não pertencemos à floresta, né? À floresta da maconha, à floresta do tráfico, do homicídio, à floresta religiosa, não. O nosso lar é a nossa civilização, é o nosso habitat. Entendeu? A gente tem que entender isso. Que lá na floresta nós somos um Tarzan. Mas na civilização nós somos herdeiros de uma grande fortuna. Nós somos eu acho que o nome dele era Richard, né? Nós temos nomes, nós temos sobrenomes, nós temos uma cama, nós temos uma casa para cuidar, nós temos irmãos para compartilhar a vida, nós temos um pai ou a mãe para amar, para respeitar, para abraçar, entendeu? Para querer bem, para cuidar. Nós temos um pai ou uma mãe para cuidar da gente, para nos tratar que nem eles são, como seres humanos, e não só comendo banana e passando de galho em galho em cipó, como um chimpanzé. Entendeu? Eu acho que é isso que eu tô querendo entender. Às vezes a gente se apega muito, muito mesmo à ficção, às coisas que não pertencem ao nosso habitat, à nossa natureza humana. Nos apegamos muito à natureza da floresta, aos costumes irracionais dos chimpanzés, dos gorilas. Os gorilas são o quê? São aquilo que não pertence a nós. Entendeu? São os irracionais, as coisas fictícias, ilegítimas, ilícitas, irreais. Você entendendo? Isso são os gorilas. Eles nos fazem bem. A moda, a luxúria, o pecado, a orgia, entendeu? A violência, isso tudo são os gorilas. Deus, as serpentes. Imagine você se gostar mais da serpente do que da sua própria irmã, da sua própria mãe. Imagine, né? É traiçoeiro. Porque aquela serpente, ela pode te engolir. Sabemos que na civilização acontece coisas ruins também. Mas da forma humana. Mas há uma diferença entre ser engolido por uma serpente e levar uma sova da mãe. Uma correção. Há uma diferença. Entendeu? Entre levar uma correção para um ser humano e levar uma correção do animal. Imagine se ele ficasse lá e tivesse que lutar com um gorila, um leão. Ele não ia aguentar, ele era um ser humano. Ele poderia até vencer, porque ele tinha inteligência humana. Mas imagine se um leão, um tigre, uma serpente, né, resolvesse, dar um fim na vida dele, na floresta. Pois é, gente. Já pensou se ele ficasse lá? Os animais são traiçoeiros, alguns animais são traiçoeiros. Lá não era a casa dele. Ele amava aquele lugar, porque ele foi criado lá. Você sabe bem, quem assistiu o filme entende. Então, às vezes a gente vai para um lugar diferente, às vezes a gente vai para uma cidade diferente, um país diferente. Vê aí agora, quantos brasileiros tiveram que sair da Ucrânia, né? Que moravam lá, tiveram famílias lá, filhos lá. Mas aí agora, o que aconteceu? Eles tiveram que ser resgatados pelo exército brasileiro, tá vendo? Então é isso.
Pare para pensar no que eu estou falando.